Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar, diretamente do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, eu sou professor aqui do Centro de Mídias, professor de Filosofia. Vamos juntos filosofar, conquistar o nosso conteúdo, então, vamos acompanhar aí, ó. Nós estamos na aula 18, Filosofia. Eu cuido, tu cuidas, nós cuidamos da vida. Então, esse é o título da nossa aula, cujo objeto de conhecimento é o seguinte: formação do pensamento nas diferentes sociedades e o processo de sistematização do conhecimento. Então, esse é o nosso tema da aula e vamos juntos agora para a nossa dúvida. Então, a dúvida que eu trago para vocês é a seguinte: qual é o valor da vida? Qual o valor da vida para você? Então, essa é a nossa dúvida. Pensem e daqui a pouco a gente volta para comentar sobre essa dúvida, hein? Muito bem, então a nossa dúvida fala um pouco sobre o valor da vida, né? No campo da filosofia, onde que nós encontramos essa reflexão? Então vamos ver, ó. Nós falamos da bioética. O que quer dizer bioética? Ela vem da palavra bios, que representa o conhecimento biológico, né, a vida, e da palavra ética, que representa o conhecimento dos valores humanos, né? Então os valores. Então quando a gente fala de bioética, a gente junta as palavrinhas bio e ética, nós estamos falando de uma reflexão sobre o valor da vida. Então, esse é o tema que vai ser tratado pela bioética. E de onde que surgiu a bioética? Então, vamos acompanhar agora o seu surgimento, né? Olha, tudo começou de uma maneira mais, né, reflexiva, filosófica, dentro desse campo, né, de estudo da bioética, com os experimentos nazistas em humanos. Na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, né, estava governando ali a Alemanha, houve muitos experimentos, né, foram descobertos depois, né, contra os judeus, né, experiências médicas que foram, então, trazendo traumas e muita morte, né, devido a esses experimentos aí. Foi criado, né, um tribunal, né, foi criado um tribunal para julgar esses crimes, que foi em Nuremberg, né, em 1947, que apurou, fez um levantamento, né, de tudo que aconteceu lá, e eles fizeram então, e perceberam então que muitas mortes elas foram causadas não só em câmara de gás, né, nos campos de concentração, mas também com experimentos científicos, né, causando danos, né, e morte, né, para os judeus. Então, a bioética vai partir daí, vai analisar qual é o papel da ciência, então, qual é a sua importância, né, da medicina para a vida, já que no nazismo causou a morte, né? Aí começam as reflexões da bioética, de um modo geral, tá bom? Mas o que é, então, a bioética? Né? Quando a gente fala de bioética, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da vida. E da vida dos seres, né? De todos os seres. Mas a vida mais importante, né, claro, é a vida humana. Então a bioética vai olhar para essa vida humana e vai, então, trazer alguns questionamentos que vão nos ajudar, então, a pensar sobre qual a importância do conhecimento científico, né, para desenvolver, né, a vida
e não para eliminar a vida. Então vamos ver aqui qual a importância disso. Então a bioética, ela vai se tornar uma ciência, né? Então ela não vai ser apenas uma reflexão aleatória, né? Mas ela vai ser científica, ela vai ter dados científicos, que tem como objetivo o quê? Indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Identificar os valores e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Então, a bioética, aqui nesse momento, ela vai estar olhando para tudo aquilo que está sendo pesquisado, que está sendo realizado pela ciência e que envolve a vida humana, que envolve a vida das pessoas. Quais são os limites da ciência? A bioética vai perguntar. Ou a ciência pode fazer o que ela bem entender? Então, esses questionamentos é que levaram, então, a um campo, né, um grupo muito grande de pessoas, de cientistas, de filósofos, né, que trabalham com a ética, a pensar sobre esses tipos, né, de experimentos, né, de tipo de conhecimento científico e como é que está sendo utilizado a vida dentro desse conhecimento científico. Então, qual é a fundamentação da bioética a partir desse princípio de olhar para a vida? Então, o princípio é o seguinte, ó, vamos acompanhar. É o valor que a vida tem. Então, a bioética ela vai estar fundamentada nesse valor que é dado à vida humana. A vida humana não pode ser tirada, ela não pode ser avaliada a partir, né, dentro de uma ótica onde ela vai trazer benefícios para a ciência em detrimento do seu fim, do fim dessa vida. Então, esse questionamento ele vai fundo, né? Ele vai fundo dentro da bioética. Qual é o valor da vida humana? Então, vamos ver aqui, ó. Para ela, para a bioética, para essa ciência, é fundamental o respeito que a vida humana e a vida em geral dos outros seres. Então, a vida humana, ela inicia quando? Ela inicia no exato momento da fecundação. Então, pessoal, quando há uma fecundação do óvulo com o espermatozoide que gera uma vida, a partir dali já começam as preocupações da bioética. Por quê? Porque já há uma vida humana ali se formando. Já há uma vida se formando. Então, a bioética vai olhar para essa vida e vai, então, trazer reflexões, trazer intervenções para que essa vida seja protegida e não nunca ameaçada, mesmo que seja para o bem da ciência, né? Então, esse é o ponto fundamental, né, da bioética. Então, ela vai sempre estar preocupada com a vida humana, com essa vida que começa logo na fecundação. É por isso que ela vai olhar para alguns temas importantes, né? Ela vai aprofundar esses temas aí. Então, vamos acompanhar novamente, ó, para a gente aprofundar mais. Nem tudo o que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, a ciência, ela pode fazer muitos experimentos, ela pode fazer muita coisa, mas nem tudo que ela faz é eticamente aceitável pela comunidade científica. Principalmente quando ela coloca em risco a vida humana, ou então quando ela coloca em risco, né, a maturação dessa vida, que essa vida nasça com defeito, com problemas, mutilações, né, deficiências. Então, a bioética vai sempre estar olhando para que a vida ela sempre esteja em primeiro lugar. E uma vida íntegra, né? Íntegra. Isso que é importante para a bioética. É por isso que ela vai abranger vários campos, né, dentro do seu escopo, né, da sua finalidade de análise e de reflexão. Vamos ver alguns aqui, ó. Então, nós temos o aborto, né? Se ela considera a vida que ela começa na fecundação, então ela é contra o aborto.
Por quê? Porque já há uma vida. Por mais que não seja desenvolvida, mas o embrião já é uma vida. Outra, a clonagem. Você fazer clonagem, imitação, né? Cópia de outros seres humanos, ela vai refletir sobre isso. A engenharia genética, a eutanásia, né? Quando que se tem que tirar a vida de outra pessoa? Ela vai refletir sobre isso. A fertilização in vitro, né? Crianças que nascem fora do útero. O uso de células-tronco. O uso de animais em experimentos. O suicídio. Então, todos esses temas que envolvem a vida e que a ciência ela vai se debruçar numa pesquisa, né? No campo de investigação, a bioética vai entrar para dizer, olha, vai com calma. Vocês podem fazer até um certo limite, mas quando esse limite esbarra, né, em eliminar uma vida ou em prejudicar o desenvolvimento daquela vida, então para, né? Fica quieta, deixa como está. Então a bioética vai sempre apontar, vai sempre estar preocupada, refletindo quais são os limites e as finalidades da ciência, em detrimento da ação e da vida humana. Tá certo, pessoal? Isso é a bioética. Então vamos agora para o nosso checklist do conteúdo. Então, pessoal, vamos elencar aqui para vocês, né, alguns pontos importantes, né, que são fundamentais para que a gente possa compreender melhor o que é a bioética, qual a sua importância, né, para a filosofia, para a reflexão humana, né, de um modo geral. Então, vejam bem, a fundamentação da bioética é o valor da vida humana. Ponto. Então, onde há vida humana, a bioética ela vai, então, entrar para fazer uma reflexão sobre isso, vai pensar sobre essa realidade. Lembrando que a vida começa com a fecundação. Então a bioética já vai estar olhando para essa vida humana aí, né? Protegendo essa vida humana. Então, é fundamental para a bioética o quê? O respeito a essa vida. Essa vida precisa ser respeitada. E quando a gente fala aqui de vida, é claro, nós estamos falando da vida humana, dos seres humanos, e ela avançou mais ainda para a vida de todas as espécies, né? Porque hoje a gente sabe que todas as espécies estão interligadas na natureza. Então, de um modo geral, nós temos que proteger a vida, né? Então, a bioética vai olhar para esse ponto aí. Isso é o fundamento da bioética, a vida humana, tá certo? Segundo ponto, vamos ver aqui, ó. Ela está fundamentada na vida humana, por isso ela é ética e por isso ela vai olhar para a ciência. Porque nós sabemos que a ciência, né, ela é o quê? É aquilo que vai trazer conhecimento. A ciência traz muita coisa boa, né? Traz curas, remédios, né, medicações. Então, ela traz coisas boas para a vida. Mas nem tudo que ela traz pode ser positivo para a vida. Então, a bioética vai correr atrás desses pontos, né? Que não são bons para a vida humana, que fazem mal à vida humana. Então, toda vez que a ciência sai da linha e ameaça a vida humana, a bioética entra para fazer uma contestação ali, naquele momento. Então, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Essa frase aqui conhecida, né? E outro ponto aqui também, quais são os temas, né, que a bioética vai tratar, então? Então, ela vai olhar para tudo aquilo que é polêmico na sociedade, que gera polêmica, né? O aborto gera polêmica, a clonagem, a engenharia genética, a eutanásia, a fertilização in vitro, o uso de células-tronco, o uso de animais em experimentos, né, o suicídio. Então, todos esses temas aqui, eles são temas
polêmicos, né, discutíveis dentro da sociedade, e ao mesmo tempo eles são importantíssimos para pensar. Porque muitas vezes, pessoal, né, nós podemos salvar uma vida se você olhar eticamente, né, com maturidade, com seriedade, né, e preocupado em defender aquela vida, né? Então, a ciência ela pode, muitas vezes, fazer mal e fazer bem. O que a bioética quer? Que ciência faça sempre o bem para a humanidade. Tá bom? Entenderam? Então, vamos agora para a nossa dica. Vamos para a nossa dica, né? Nós temos aqui o anote aí, façam essa anotação, né? Nesse ponto importante, para nunca mais a gente esquecer que a bioética é uma ciência, ela é relativamente nova, né? Ela é uma ciência relativamente nova, né? Se a gente for olhar, né, a ciência de um modo geral, o conhecimento científico de um modo geral, né? Nós vimos que ela começa ali na Segunda Guerra Mundial, começa, né, com experimentos nazistas, com toda aquela violência, né, que os judeus sofreram. Muitas coisas aconteceram ali dentro que geraram, então, uma reflexão, um olhar, né, do mundo, né, para aquelas pessoas e para aquelas vidas. E aí vem surgindo, né, a bioética, que é justamente uma reflexão sobre a vida, né, a ética da vida. Então, é refletir qual é o valor da vida, afinal, né? A vida tem um valor? Tem. Qual é o valor da vida? E quando a gente fala de vida, nós estamos falando de que vida? Né? Tem um preço a vida? O rico, o pobre, né? O indígena, o negro, o branco. A bioética não olha para esses aspectos aí. Para a bioética, o importante é o valor da vida como um todo, da vida humana. É trazer dignidade para a vida humana. Então, tudo aquilo que ameaça a vida vai ser campo de reflexão para a bioética. Tá bom? Então, isso aqui é um ponto importante. O fundamento da bioética é o valor da vida. Tá bom? Então, esse é o nosso ponto. Vamos para um segundo ponto aqui, ó, para vocês refletirem comigo. Ó. Os limites da ciência sobre a vida. Então, aqui nós estamos olhando para a ciência. A ciência, ela é importante, é importante. A ciência, ela fez muitas descobertas, né? Então, ela está aí sempre evoluindo, né? Tem um conhecimento científico, uma invenção. Então, tudo parte, né, desse princípio científico. As grandes descobertas, né? Então, ela nos ajuda muito. Mas nós sabemos também que foi com a ciência que algumas coisas também não tão boas vieram, né? Como, por exemplo, a bomba atômica, que mata milhares de pessoas, né? Então, é o resultado da ciência. Então, a bioética, ela vai olhar justamente para esses limites. A ciência, ela tem limites. Né? Por quê? Porque muitas vezes ela está pautada no lucro, ela está preocupada com outras coisas e esquece de olhar para aquela vida que está ali em jogo. Então, a bioética, ela vai, então, questionar qual a finalidade e quais os limites da ciência. Até onde ela pode ir e onde ela não pode chegar. O mais importante é preservar a vida, manter a vida intacta, para que as pessoas possam evoluir na sociedade enquanto seres humanos dignos. Né? Então, ela vai sempre proteger a vida humana. Tá certo, pessoal? Então, essa é a questão da bioética, o valor da vida. E agora, vamos para o nosso encerramento. Muito bem, pessoal, chegamos ao final, né, da nossa aula. Agradeço a participação, o empenho de vocês, a dedicação, né, na nossa aprendizagem.
E olha, não esqueçam de nos acompanhar também, né? Nas redes sociais, né? No Semean, aqui, ó. O @centro de mídias, _AM. E nos marque lá, né? Do hashtag Projeto Conquistar Seducan. Tchau!